pessoal, boa tarde, eu sou o professor Gabriel e hoje, nessa aula para o 8º ano do ensino fundamental, a gente vai resolver alguns exemplos sobre multiplicações entre polinômios. Além da gente resolver esses exemplos, eu vou dar para vocês algumas dicas fundamentais para que vocês consigam resolver esses problemas usando algumas propriedades. A gente vai usar muito a propriedade das potências e a gente vai apresentar para vocês algumas dicas, algumas técnicas que vão otimizar a resolução de problemas de vocês nessa área, tá bom? Então, depois desse momento inicial, a gente vai passar para um slide onde através dele eu vou expor para vocês alguns exemplos e nós vamos resolver de maneira bem calma, de maneira bem compassada, para que vocês consigam entender. Então, vamos lá para os exemplos. Então, pessoal, agora a gente vai dar início à resolução dos problemas que eu já tinha combinado com vocês. A gente vai resolver 5 problemas e esses problemas vão nos servir de guia para que a gente consiga melhorar no desempenho desta disciplina, tá certo? Então, assim, conforme os problemas forem aparecendo, eu vou aproveitar eles para ir dando algumas dicas para vocês. Então, assim, esses são os nossos primeiros 3 desafios, né? Os nossos primeiros 3 problemas. A gente vai começar resolvendo o problema A, que ele quer que a gente calcule qual é a resposta desta operação. Ó. O problema A, vamos escrever aqui devagarzinho, é x mais 9, o binômio, né, x mais 9, que vai multiplicar o outro binômio x menos 20. Menos 20. Então, assim, qual é a primeira coisa que a gente deve lembrar quando for resolver esses problemas? É que a gente, para resolvê-los, a gente precisa usar a propriedade distributiva. O que é isso? Que cada termo ele precisa multiplicar os outros 2 termos que tem lá do outro lado. Por exemplo, o x ele deve multiplicar tanto o x, como também ele deve multiplicar o menos 20. O termo mais 9 ele deve multiplicar tanto o x, como também ele deve multiplicar o termo menos 20. Feito isto, agora a gente vai para a parte de resolução. A primeira multiplicação é x vezes x. Então, eu vou enumerar aqui, ó, a primeira multiplicação. X que multiplica x. Olha só. Aqui eu tenho a primeira propriedade, que é o quê? Eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Eu repito a base, que é x, e eu somo os expoentes. Aqui eu tenho um expoente 1, que a gente não costuma muito colocar, e eu tenho um expoente 1. Quando eu somar o expoente 1 mais 1, eu vou ter o expoente 2. Por isso que vai ficar x ao quadrado. Após essa multiplicação, a gente vai fazer x menos 20. Então, essa vai ser a nossa segunda multiplicação. Vai ser x que multiplica menos 20. Eu vou colocar até aqui entre parênteses para ficar mais organizado. Quando eu fizer essa multiplicação, x que multiplica menos 20, vale lembrar que o x tem um sinal positivo. Eu fazendo o jogo de sinal, vai ficar mais com menos, que a gente sabe que vai dar menos. E toda vez, isso aqui é uma regra, né? Que a gente vai multiplicar uma letra com um número, a gente apenas agrupa os dois, onde o número fica na frente e a letra vem logo em seguida. Por isso que vai ficar menos 20x. Depois a gente vai para a nossa terceira multiplicação, que é o 9, que vai multiplicar o x. Ó, a gente vai ter a nossa terceira multiplicação, que vai ser mais 9, que vai multiplicar mais 9, que vai multiplicar mais x. Ok? E aí vale lembrar, né, sinais positivos, mais com mais, vai dar exatamente mais.
E 9 vezes x vale aquilo que a gente acabou de dizer. Letra com número, a gente só agrupa colocando o número na frente. Ok? E, por fim, a nossa quarta multiplicação, a gente vai ter mais 9, que vai multiplicar menos 20. Vamos colocar entre parênteses. Mais 9, que vai multiplicar menos 20. Feito isto, a gente vai para o jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos, ok? E 9 vezes 20 vai dar 180. Ok? Depois que você faz esta organização, né, neste nosso caso aqui foram 4 multiplicações, você vai escrever esses números lado a lado junto com o seu sinal. Olha só, passando para cá. Ó. Você vai escrever a resposta do primeiro, que é x ao quadrado. Qual é o sinal do segundo termo? Menos 20. Então, você escreve menos 20. Menos 20 o quê? X. Depois, mais 9x. Mais 9x. E, por fim, menos 180. Ok? Essa daqui, pessoal, poderia muito bem ser a resposta do problema. Só que você pode simplificá-lo. Esses dois termos aqui, eles são semelhantes. Ó, é 20x e 9x. Então, você pode uni-los em um termo só. Quando você fizer essa união, o que é que vai fazer? Vai ser menos 20 mais 9. Se você fizer esse cálculo, vai dar menos 11. E você repete a parte literal, né? Que no caso aqui é o x. Menos 180, que é o que vem em seguida. Ok? Essa aqui é a resposta do nosso item A. Então, vamos colocar aqui, item A, a resposta. X ao quadrado, menos 11x, menos 11x, menos 180. Ok? Já respondido o item A, agora nós podemos apagar tudo aqui para passar para o item B. Né? Vamos apagar aqui para a gente ter espaço para responder o item B. Ok? É muito importante, pessoal, vocês fazerem essa divisão. Né? Por quê? Essa divisão de partes. Por quê? Porque aí você tem uma sequência a ser seguida. E aí você consegue resolver de maneira mais organizada. E na matemática, organização quase sempre significa uma probabilidade maior de você conseguir responder. Então, vamos agora para o item B, onde os binômios são x mais 7, que vai multiplicar o binômio x mais 5. Deixa eu ajeitar meu ponto de interrogação, de multiplicação, x mais 5. Ok? Então, vamos fazer aquela divisão que a gente já fez. O x precisa multiplicar tanto o x, como também precisa multiplicar o 5. O 7 precisa multiplicar tanto o x, como precisa multiplicar o 5. Então, a nossa primeira multiplicação é x vezes x. X vezes x. A gente já resolveu isso lá no problema passado e a gente descobriu que deu x ao quadrado. Agora, a nossa segunda multiplicação é x vezes mais 5. Segunda multiplicação. X que multiplica mais 5. Este x tem um sinal positivo, então vai ser mais com mais, que vai dar mais. E x vezes 5, letra com número, a gente só junta, tá certo? 5x. Outra coisa também que a gente só faz agrupar, pessoal, é quando a gente multiplica letras diferentes. Tipo, x vezes y, xy. T vezes z, tz. Tá certo? Já que a gente já terminou a multiplicação do x, agora a terceira multiplicação vai ser o 7. Então, vai ser mais 7 vezes x. Mais 7 vezes mais x. Tá certo? Mais com mais, a gente sabe que vai dar mais. E 7 vezes x, letra com número, né? A gente une 7x. E a nossa quarta e última multiplicação vai ser mais 7, ok? Que vai multiplicar mais 5.
né? O 7 multiplicou o x e agora vai multiplicar o 5. Mais com mais, a gente vai dar mais. E 7 vezes 5 vai dar 35. Depois que a gente resolve essas 4 multiplicações, o que iremos fazer agora? A gente vai uni-los, né? Colocá-los do lado do outro com seu sinal. Então, vai ser x ao quadrado mais 5x mais 7x mais 35. Ok? Feito isso, a gente pode ver que a gente pode somar, ó, 5x mais 7x. Ficando assim com 5 mais 7, 12x. Aqui não tem sinais negativos, é só soma. 12x mais 35. Aí agora a gente já tem a resposta do nosso problema. Essa multiplicação vai dar x ao quadrado mais 12x mais 35. Ok? E aí vamos para o último termo dessa nossa primeira questão, né? Para o último item, na verdade. Que a gente vai ter aí um produto, ó, de um binômio, que é o primeiro termo lá, com um trinômio, né? Aqui vai aparecer alguns termos a mais, né? Então vamos fazer aqui menor, porque vai necessitar de um pouco mais de espaço. Ok? Então vamos lá. A gente vai ter 2x mais 1, que vai multiplicar 6x ao quadrado menos 5x mais 3. Professor, e agora? A gente antes só tinha 2 e 2, agora a gente tem 2 e 3. O que é que a gente faz? 2 termos e 3 termos. O que é que a gente faz? A mesma coisa, pessoal. Esse vai multiplicar esse, que também vai multiplicar esse, que também vai multiplicar esse. Vamos fazer logo essas multiplicações, ó. A primeira multiplicação é 2x vezes 6x ao quadrado. Como é que a gente faz uma multiplicação desse tipo? A gente multiplica letra com letra e número com número. Então, 2 vezes 6 vai dar 12. E 6x vezes x ao quadrado, ou melhor, x vezes x ao quadrado é uma multiplicação de potências de mesma base. Vamos lembrar que o expoente aqui é 1. A gente repete a base e soma os expoentes. 1 mais 2 vai dar 3. Ok? Essa é a nossa primeira multiplicação. A nossa segunda multiplicação é x vezes 5x. 2x vezes 5x, perdão. 2x vezes 5x. Letra com letra e número com número. 2 vezes 5, 10. X vezes x a gente já fez, que dá x ao quadrado. Feito essa, a gente vai para a terceira multiplicação, que é o quê? É 2x vezes 3. 2x vezes 3. Aqui não tem letra com letra e número com número, né? Até porque um termo só tem número. Então, a gente vai multiplicar número com número, 2 vezes 3, 6, e repetir a letra. Deu 6x. Feito isso, multiplicado o 2 por todos os termos do outro polinômio, a gente vai multiplicar o 1. Porém, pessoal, multiplicar o 1 é repetir o próprio polinômio, já que multiplicar por 1 não significa nada. Então, quando eu fizer 1 vezes 6x ao quadrado, vai dar o próprio 6x ao quadrado. Quando eu fizer, aqui no quinta multiplicação, quando eu fizer 1 vezes menos 5x, vai dar o próprio menos 5x. Tá certo? E, pessoal, é importante destacar que todos esses números aqui possuem sinais positivos, né? Os que forem negativos a gente indica. Mas quando a gente não indicar é porque eles são positivos. E, por fim, a sexta multiplicação vai ser 1 vezes mais 3, que vai ser mais 3. Ok? Feito isso, vamos agrupá-los. O primeiro termo é 12x ao cubo. O segundo termo é mais 10x
x ao quadrado. O terceiro termo é mais 6x. O quarto termo é mais 6x ao quadrado. O quinto termo é menos 5x. E o último termo, finalmente, é mais 3. Opa, deixa eu melhorar esse 3 aqui. Ok? Então, assim, a gente pode simplificar esse polinômio. Ó. Tem algum outro termo x ao cubo para a gente somar? Não tem. Então, vamos repetir. 12x ao cubo. Tem algum outro termo x ao quadrado para a gente somar? Tem. Então, vai ser 10x ao quadrado mais 6x ao quadrado. Totalizando assim, 10 mais 6, 16x ao quadrado. 6x menos 5x, ó. Aqui, ó. 6x menos 5x. É 6 menos 5, vai dar 1 positivo. Mais 1 e x repete. E, por fim, a gente tem o termo mais 3. Ok? Assim, a gente pode escrever a resposta do problema para finalizarmos essa primeira questão. 12x ao cubo mais 16x ao quadrado. Eu vou apagar aqui para poder a gente conseguir escrever. Certo? Deixa eu apagar só isso aqui para a gente ganhar tempo. Mais 1x mais 1x mais 3. Ok? Essa aqui é são as respostas, né, dos nossos problemas. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai passar para outro problema. Um arquiteto está desenvolvendo uma construção de uma casa e ele resolveu, né, que digamos assim, a largura e o tamanho da casa são esses valores aqui, ó. O comprimento do terreno é x mais 4 e a frente do terreno é 2x mais 1. Ok? Se vocês olharem, a gente tem aí um retângulo. E ele quer saber o seguinte, represente um polinômio, ou melhor, calcule um polinômio que represente a área desse retângulo. Então, a primeira pergunta é, como é que eu calculo a área de um retângulo? Ah, você deve lembrar que é a base vezes a altura. Olhando para esse retângulo, quem seria a minha base? Geralmente a base é o que a gente escreve, né? É o que está deitado, digamos assim. Para esse meu caso, a minha base é o binômio x mais 4. E a minha altura, quem seria? Ah, professor, a altura é o outro lado. É 2x mais 1. Ok? Fazendo a multiplicação, a gente vai ter x vezes 2x e x mais 1. Opa, eu acabei escrevendo errado aqui, pessoal. Perdão, não é x mais 1. É 2x menos 1. Ok? 2x menos 1. Então, multiplica o x por 2x e multiplica o x por menos 1. Multiplica o 4 por 2x e multiplica o 4 por menos 1. Então, vamos lá. A nossa primeira multiplicação vai ser x vezes 2x. X vezes 2x. Aqui o x aqui tem um 1zinho oculto, né? Então, 2 vezes 1 vai dar 2. E x vezes x, a gente já fez várias vezes, né? Vai dar x ao quadrado. Ok? A segunda multiplicação é x vezes menos 1. X vezes menos 1. Quando a gente tem letra com número, a gente só agrupa os dois e coloca o número na frente. Menos 1x. Eu poderia só escrever menos x, mas também não tem muita importância isso. Ok? Depois, a terceira multiplicação vai ser 4, aqui embaixo, ó, 4 vezes 2x. 4 vezes 2x. 4 vezes 2x vai ser letra com letra, número com número. Como não tem letra nos dois, a gente repete a letra e multiplica os números. 4 vezes 2, 8. E a nossa quarta multiplicação vai ser 4 vezes menos 1.
E 4 vezes menos 1, vai ser sinal positivo com negativo, vai dar negativo. E 4 vezes 1, 4. Quando a gente fizer o agrupamento aqui, a gente vai ficar com o seguinte polinômio. 2x ao quadrado menos o x, ou menos 1x, né? Como vocês queiram. Tá certo? Mais 8x menos 4. O que é que eu estou vendo que a gente pode fazer? A gente pode diminuir aqui, ó. 8x menos 1x. Quando fizermos isso, a gente vai ter a resposta do problema, que é 2x ao quadrado mais 7x menos 4. Ok, pessoal? Então, assim, e com isso, a gente encerra, né, esses exemplos que eu passei para vocês. Foram 4 exemplos. Eu tentei explicá-los da maneira mais passo a passo possível para que vocês consigam compreender. Mas, ó, muito importante os passos de fazer a distribuição dessas multiplicações para ficar bem compassado. E, por fim, lembrar o jogo de sinal e fazer o agrupamento. Tá bom, pessoal? Então, ó, muito obrigado por terem assistido o vídeo até esse ponto. Eu vou ficar aí agora com uma mensagenzinha de despedida para vocês. Obrigado pela atenção. Então, pessoal, agora que vocês já resolveram os exemplos junto comigo, já acompanharam comigo a resolução desses problemas, vocês perceberam que o conteúdo ele é um pouco complicado, sim. Porém, é necessário que você tenha alguns passos que você siga para que você consiga dividir o problema para assim conseguir resolvê-lo. E eu acho que dentro de todos os passos, acho que o primeiro passo, que é aquele passo de fazer a distribuição das multiplicações, para que você faça multiplicação por multiplicação, é um passo fundamental para que você consiga resolver bem o problema. Então, assim, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e, principalmente, eu espero que vocês tenham compreendido. Boa tarde, pessoal, e fiquem em casa.